Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje tem o título A Questão Central: Amor ou Egoísmo? Vamos orar? Querido Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos ver que a atitude de Jesus é a melhor atitude que devemos seguir. E a atitude de Jesus está relacionada ao amor. Filipenses 2, versos 5 e 8 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para relembrarmos um pouco sobre o amor de Cristo, nós vamos relembrar a sua última semana. No domingo, ele fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Por mais que ele aceitasse a aclamação de rei, Lucas 19:41 diz que em algum momento, quando ele ia chegando na cidade, ele chorou. Cristo veio para salvar Jerusalém com seus filhos, mas o orgulho farisaico, a hipocrisia, a inveja e a maldade o impediram de realizar seu desígnio. Jesus sabia a terrível retribuição com que seria visitada a condenada cidade. Percebe? O amor de Cristo respeita nossas escolhas e muitas vezes o nosso egoísmo limita a atuação do amor de Deus sobre nós. Na terça-feira, Jesus fez sua última ida ao templo. Ali também ele proferiu o sermão profético de Mateus 24. O que aconteceu? Mateus 21, 23 diz que Jesus chegou no templo. Mateus 24, 21 diz que Jesus saiu do templo. O que aconteceu no período que ele esteve no templo? Ele falou que aqueles malvados iam perecer horrivelmente. Vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Em Mateus 22, verso 7, ele diz que a cidade seria incendiada. No 23, 13, ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No 23, 35, ele diz: Sobre vós recaia todo o sangue inocente. 23, 36, ele diz: Todas estas coisas, essas catástrofes que ele está dizendo, hão de vir sobre essa geração. E ali no final do 23 ele diz: Eis que a vossa casa vos ficará deserta. No 24:1 ele saiu do templo. Então, estas coisas são essas que ele citou. Coisas ruins que iriam acontecer ao povo judeu por recusar o amor de Deus. No 23:3 diz que: Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. No João 5:40, ele diz: Vocês examinam as Escrituras, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Percebe? Estão perdidos com a Bíblia na mão. O que Jesus tem em seu conhecimento? A profecia de Daniel 9:26, que diz assim, ó: O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Haveria um fim para Jerusalém e para o santuário. Em Mateus 24:3, os discípulos ficaram inquietos contra aquela informação, né? E no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, essas catástrofes que ele havia citado, que nós acabamos de relembrar? E que sinal no singular haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus responde de uma forma totalmente intrigante. Ele diz: Vede que ninguém vos engane. Como que um engano iria acontecer numa situação dessa? Cristo disse: Ao verem os rabis estes sinais, hão de declarar que são juízos de Deus sobre as nações por manterem em servidão seu povo escolhido. Quando aquelas coisas acontecerem, e eles forem até os rabis, eles vão dizer: isso aí é o juízo de Deus contra as nações que estão nos subjugando. Dirão também que são coisas que indicam a vinda do Messias. Aí estaria um engano. Por quê?
porque aqueles eventos seriam os princípios do juízo de Deus sobre o povo judeu, não sobre as outras nações. Os sinais que eles apresentam como indícios de sua libertação do jugo são sinais de sua destruição. Os eventos iriam acontecer, eles iam até os rabis iam dizer assim: isso é sinal da vinda do Messias e ele vai subjugar os nossos inimigos. Mas não, eram sinais contra a nação judaica. Em Mateus 24, Jesus diz sobre esses eventos: apareceriam muitos dizendo eu sou o Cristo, haveriam muitas guerras, fomes, terremotos, traição, ódio, falsos profetas, e o evangelho chegaria a todo mundo. Todos esses eventos aconteceram até o ano 70, antes da destruição do templo. Em Romanos 1, verso 8, Paulo diz que a mensagem chegou em todo o mundo. Em Romanos 16, verso 23, Paulo diz que a mensagem chegou entre todas as nações. E em Colossenses também ele diz: toda criatura que há debaixo do céu. Dejeto às Nações 633 diz: na profecia da destruição de Jerusalém, Cristo disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Esta profecia terá outra vez seu cumprimento. Antes da queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, Paulo, escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, declarou que o evangelho fora pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Esses eventos vão continuar acontecendo e vão acontecer também até a vinda do Senhor. O que aconteceu desse momento do ano 31, morte de Jesus, até o ano 70? Jesus disse que eles deveriam testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles perguntaram a Jesus quando. Jesus responde: pergunta errada, vocês devem testemunhar. E o livro de Atos segue essa sequência: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Do capítulo 1 ao 7, pessoas se convertem e aceitam a Cristo. São judeus que estão aceitando o Messias. Eles já conhecem da Bíblia, já seguem as orientações da Bíblia. Curas acontecem no templo. Casas são visitadas em Jerusalém. Em Jerusalém se multiplicam os discípulos. E em Atos 7, Estevão faz um sermão ali contra os líderes judaicos. Está terminando a profecia das 70 semanas. 70 vezes 7. Deus agora usaria outros meios para pregar às outras nações. Em Atos 8 até 11, nós vemos o evangelho indo agora para a região ali de Jerusalém, a Judéia e também indo até a Samaria. Há perseguição depois da morte de Estevão e o povo se dispersa. A igreja cresce na Judéia, Galiléia e Samaria. Há ali um homem não judeu que está interessado em conhecer mais sobre o Senhor. Deus envia agora ao preconceituoso Pedro uma visão de um lençol. Aquilo simbolizava as pessoas, não a alimentação. Em Atos 11, 3, a administração da igreja chama Pedro porque está preocupada com quem ele comeu. E era a nomenclatura de imundos que eles aplicavam a outros povos. E Deus mostrou através da visão do lençol que Deus não considera ninguém comum ou imundo. Todos são aceitos. A partir do 11:19, a mensagem vai avançando para os confins da terra, mas ainda muitas vezes limitada aos judeus. A mensagem chega a Fenícia, a Chipre, a Antioquia. Paulo inicia suas viagens missionárias. Até que em Atos 15, no ano 49, há um concílio em Jerusalém. Por quê? Paulo está levando a salvação a gentios e não está exigindo que eles se tornem judeus antes. Por exemplo, não está exigindo a circuncisão desses gentios. E ali há uma reunião e eles decidem não exigir esse aspecto. Mas esse assunto recorrentemente volta. No ano 67, Paulo é preso, julgado e ele é morto. E na sequência, no ano 70, temos a destruição de Jerusalém. Houve oportunidade para o povo cristão se salvar em Jerusalém? Sim. Quando a cidade estivesse sitiada, era o sinal para eles fugirem. Mas como fugir com a cidade sitiada?
De uma maneira, naquele momento inexplicável, o exército recua e os cristãos fogem, e nenhum deles morre no cerco de Jerusalém. A profecia de Mateus 24 prossegue e diz que por mais de 1000 anos, perseguições contra o mundo nunca antes presenciaria. Sobrevieram os seguidores de Cristo. Milhões e milhões de fiéis testemunhas haveriam de ser mortas. Esse período longo de tribulação, profetizado em Mateus 24, 22, está falando sobre o ano de 538 ao ano de 1798, onde coisas estranhas entram na igreja verdadeira. Como que Deus consegue abreviar esses tempos? Com a reforma protestante em 1517, algumas coisas acontecem para preservar aspectos da verdade. Na sequência, Mateus 24, 29 fala sobre o escurecimento do sol, a lua sem claridade, as estrelas caindo do céu. E ali, em Mateus 24, 3, além de perguntar sobre estas coisas, os discípulos também perguntaram que sinal haveria da tua vinda. Jesus responde, em Mateus 24, 30, ele disse: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso tem a ver com a declaração do grande conflito 640. Diz assim: surge logo no horizonte uma pequena nuvem negra, aproximadamente na metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Eu e você, através de tudo que Deus tem feito por nós, possamos responder com amor e obediência. Que o egoísmo humano não impeça a ação do amor de Deus sobre nós. Que as lições de Jerusalém e de sua destruição sejam aplicadas hoje, para que não caminhemos na mesma direção. Que Deus nos abençoe.